Bom, começar um pouco sobre cálculo de setup. Capítulo 5, planejamento e controle da capacidade de produção, livro Administração da Produção, Paynout e Grumman. Esse livro está no... Você coloca ele no Google, está na Biblioteca Nacional, fácil de achar, tá? Primeira coisa a gente vai discutir um pouco o que é esse setup, que é o tempo de preparação, né? O tempo de preparação, ele corresponde ao tempo de preparar uma unidade produtiva quando se troca um tipo ou modelo de produto. Então, o setup, no fim das contas, é o seguinte: eu estou acabando a produção da linha A, do tipo de produto A, e eu preciso ir para o produto B. Quanto tempo eu vou demorar para ajustar as máquinas, né? Então, o que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo aqui, que é a Vestibras, uma empresa especializada na confecção de uniformes industriais. Uma única linha de produção composta de 8 máquinas de costura. Produz 8 tipos diferentes de uniformes, conforme o quadro 24. Então, o que acontece nesse quadro aqui? Ó? Eu tenho os códigos, né? Masculino, simples, branco, sexo, modelo e cor. Desse, a gente também tem que produzir masculino simples marrom, que muda a cor, perfeito? Masculino luxo branco, que muda o modelo, masculino luxo marrom, e agora a gente tem a troca de sexo, né? Para feminino simples branco, feminino simples marrom, feminino luxo branco, feminino luxo marrom. Então, para troca de gênero, a gente precisa de 15 minutos, troca do modelo 30 minutos, troca de cor 25 minutos. Então, a sequência aí utilizada na página 252 e 253, o que vai acontecer? Na primeira sequência, a gente passa de masculino simples branco para masculino simples marrom. A gente gastou 25 minutos, porque a gente trocou o quê? A cor, beleza? Então, depois a gente vai para masculino. Ó, percebe que esse ponto, essa coluna, né, o processo vai para cá. Masculino simples marrom para masculino luxo branco. O que a gente trocou aqui? Ó? Simples para luxo, que seria o cálculo, né, do tipo de modelo, e também de marrom para branco. Logo, 30 mais 25. No livro tem um errinho aí, tá? Por isso que foi corrigido. Masculino luxo branco para masculino luxo marrom. De branco para marrom, a gente vai trocar cor novamente 25 minutos. Então, fazendo isso, o que é importante? Ó? Observe que o final do processo ele tem que estabelecer a ordem inicial, masculino simples branco. E aí a gente gastou aqui 350 minutos. Observem que só de trocar algumas configurações, a gente conseguiu diminuir o tempo a 240 minutos. Ó. Masculino simples branco, feminino simples branco, 15 minutos. Observem o que é importante aqui. Ó. Quando eu troco só o sexo, eu tenho menor tempo. Então, teoricamente, é o que eu tenho que trocar primeiro, né? Então, de feminino simples branco a feminino simples marrom, observe que as trocas, né, em sequência foram diminuídas, que é isso aí que vai ajudar a diminuir esse tempo de setup. Só aqui a gente conseguiu diminuir para 240 minutos. Agora vamos propor o tempo que a gente acredita ser mínimo, né, para fazer esse tipo de troca, tá? Então, a ordem prioritária é o tempo da troca de gênero, que gasta menos tempo, depois a troca de cor e depois a troca de modelo. Então, o que a gente propõe aqui? Ó? Começamos com masculino simples branco, vamos para feminino simples branco, 15 minutos de setup. Feminino simples branco para feminino simples marrom, 25 de setup, branco para marrom. Feminino simples marrom para masculino simples marrom, que nós não tínhamos produzido ainda, 15 minutos de setup. Masculino simples marrom para masculino luxo marrom. Por que a gente veio para o luxo aqui? Ó? Porque já não tinha como, se a gente colocasse masculino simples marrom, já tinha sido fabricado, né? Agora a gente vai de masculino luxo marrom para feminino luxo marrom, que é o menor tempo, perfeito? Feminino luxo marrom para feminino luxo branco, 25, que é o segundo menor tempo. Feminino luxo branco para masculino luxo branco, 25 minutos. E finalizamos para retornar masculino simples branco, 30 minutos. Total de tempo aí que a gente conseguiu, o mínimo, né, que a gente pensou aqui foi 180 minutos. Aí o que a gente está analisando para o setup? O setup ele influencia no número de ciclos, né? Perfeito? Ó, porque dentro do denominador tem o somatório de setups. Capacidade disponível menos capacidade efetiva de setups. O que é a vantagem disso? Você consegue diminuir o tempo de estoques necessário, né? Quando a gente consegue diminuir o tempo de setup, você consegue fazer mais peças, né? A diversificação de mais peças, diminuindo a quantidade de estoque necessário. Vamos para um exemplo aqui para a gente finalizar essa parte. Exemplo, problema 5. O
que é uma fábrica de bicicletas. 6 tipos de bicicletas são produzidos em uma mesma linha de montagem. Considerando que no mês de outubro teremos 27 dias úteis e que essa fábrica trabalha com 3 turnos de 8 horas, parando 1 hora para cada turno de refeições, descanso, calcular os lotes mínimos de produção considerando a tabela abaixo. Então o que acontece? Eu tenho a bicicleta A, B, C, D, E, F, né? Eu tenho as demandas. Aqui nesse caso desse trabalho já tenho as demandas, esse problema. Eu tenho tempo para fazer cada bike, que a gente tem 1,8, 1,2, 1,8 e o tempo de setup. Aqui eu não tenho nenhuma restrição de setup, que um não pode ser feito depois de outro, né? Que vai facilitar um pouco. O que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos chegar primeiramente, nós vamos definir quantas bikes são feitas por hora e quantas horas são necessárias para calcular cada bicicleta, tá bom? Cada tipo de bicicleta, para fazer o organograma de produção. Então, primeiramente aqui, ó, eu gasto 1,8 minuto para fazer uma bicicleta. Em 60 minutos eu vou fazer quanta? 60 dividido por 1,8, que vai dar 33,33. Perfeito? Mesma coisa a gente faz com o caso da bicicleta B, que vão ser 50 bicicletas por hora, 33, 100, 100, 33. Aí o que acontece? Para a gente organizar essa produção, quantas horas no mês para cada tipo de produto? Então, olha aqui, ó, tem 2.500 bicicletas, né? Dividido por 33,33, vão totalizar 75 horas de produção. 75 horas de produção para fazer a bicicleta A. Logo, 80 para B, para 4.000, 90 para C, perfeitamente. Então, tem um somatório dos setups aqui, vai ser 14,3 horas. E o somatório de horas para cada tipo de bicicleta, né, para fechar o mês, vão ser 521 horas. A capacidade produtiva vão ser 27 dias por semana, 3 turnos, 7 horas. Por quê? São 8 horas disponíveis, menos uma de descanso dentro do trabalho. Vão totalizar 567 horas de capacidade disponível, perfeito? Aí o que nós vamos ter? 567 menos 521 dividido por 14,3 vai dar 3,2167 horas, né? Aqui vai ser horas por hora, vai dar uma dimensional, perfeito? Então, o lote mínimo A vai ser correspondente a quanto? 2.500 bicicletas dividido, né, pela minha análise de número de ciclos, 3,21, em que vai dar 770 unidades, 777 unidades para esse tipo de bicicleta. Aí é só se fazer as outras contas, vai ficar finalizado o exercício.